Se a primeira semana de desenvolvimento é a segmentação e a segunda é a gastrulação, a terceira é a neurulação. A gente tinha terminado mais ou menos a segunda semana a gastrulação, com o embrião terminando de implantar na parede do útero. Nesse momento nós vamos ter lá o sincício trofoblasto, as vilosidades coriônicas, inclusive já na forma de placenta, né? Inclusive eu sei que já está na forma de placenta, que já está abraçando os capilares sanguíneos maternos. E aí você vai ter a circulação uteroplacentária, você vai ter aqui o citotrofoblasto na brincadeira. Nós vamos ter mesoderme extraembrionária. Essa mesoderme extraembrionária, dentro dela, aquela cavidade, né, gente? O celoma extraembrionário. Sendo que tem uma região da mesoderme extraembrionária onde você não vai ter celoma. Exatamente o pedúnculo do embrião. Esse pedúnculo do embrião, o alantoide, região onde você vai estar formando o cordão umbilical. Só que o cordão umbilical não vai pegar somente o alantoide, não. Ele vai pegar também o saco vitelínico. Sendo que o saco vitelínico, ele atrofia, ele perde um bom pedaço dele para ficar bem reduzido, né? Aqui, a cavidade do saco vitelínico. E, moçada, lá em cima, nós vamos ter a estrutura do âminio, nós vamos ter a cavidade amniótica. A propósito, o embrião mesmo, ele é somente isso aqui. Ele apresenta apenas duas camadas de células, ectoderme ou epiblasto, endoderme ou hipoblasto, e ele vai ser o disco embrionário bilaminar nesse momento do desenvolvimento. Pois muito bem, moçada, a gente, para poder fazer a neurulação, na neurulação, algumas coisas vão estar aparecendo. Teremos a formação, claro, do tubo nervoso, teremos a formação da mesoderme, teremos a formação da notocorda. Claro, da mesoderme intraembrionária, aqui nesse caso, que a mesoderme extraembrionária já tinha aparecido. Infelizmente, esse processo é extremamente complicado na espécie humana, né? Complicado pra caramba mesmo. Então, a gente vai precisar de muita visão de você, né? Um pouquinho de paciência para tentar visualizar as coisas, porque a gente vai ter que pegar essa figura, que ela está em duas dimensões, e vai ter que interpretar ela, às vezes, de modo tridimensional, em alguns pontos de vista. Por exemplo, eu vou pegar, cortar o embrião bem aqui, nessa linha tracejada vermelha, e vou ver o embrião de cima, nesse ângulo, como se tivesse o olho olhando de cima. Ora, se você de repente vai lá e corta o embrião nessa linha tracejada vermelha e olha o embrião bem de cima, você vai ver basicamente a ectoderme dele. Você vai ver basicamente o epiblasto. Então, estou vendo a ectoderme, estou vendo o epiblasto visto de cima. Então, ectoderme em vista superior. Ora, nesse desenho, a gente teria, né, em cima dele o âminio e atrás do quadro estaria a endoderme e o saco vitelínico. Né? Então, se isso aqui é ectoderme, fora do quadro estaria o âminio e atrás do quadro endoderme e saco vitelínico. Estava comentando que no finalzinho lá da gastrulação, numa região, surge uma área onde a endoderme fica mais grossa e ela é chamada de placa pré-cordal. Exatamente a região onde você tem a formação do coração e a região que marca que lado será a cabeça, que lado será a cauda. Daí, organizando essa região aqui, então, ela vai ser a placa pré-cordal. Então, nós já estamos delimitando quem é quem, hein? Essa extremidade de cá vai ser a região cefálica, céfalo, cabeça, futuramente a cabeça, e essa região de trás, a região caudal,
a cauda, a futura cauda, aqui nesse caso. E daí? E daí, moçada, que na fase de neurulação o que acontece é que a partir da região caudal do embrião, indo em direção à região cefálica, começa a surgir uma fenda no embrião, como se alguém pegasse uma faca, enfiasse a faca e fosse levantando a faca na direção da cabeça. Esse sulco, ele é conhecido com o nome de linha primitiva. Sendo que, se você pega o embrião e corta o embrião bem aqui, na região onde você tem a linha primitiva, estou apresentando ele em corte agora. Se você vai lá e corta ele, nós vamos ter ectoderme em cima, nós vamos ter endoderme embaixo, nós vamos ter âminio em cima, nós vamos ter saco vitelínico embaixo. E como eu estava falando, uma vez que você vai lá e realiza esse corte do embrião, uma vez que você vai lá e corta o embrião com a tal da linha primitiva, no lugar do corte, a linha primitiva vai ser visualizada como uma espécie de fenda. A linha primitiva, exatamente uma fenda no embrião. Isso ao nível do epiblasto da ectoderme. E aqui embaixo, o hipoblasto, a endoderme. Sim, Landinho, o que é que vai acontecer agora? Ora, o que vai acontecer agora é que a partir dessa linha primitiva, a gente tem que as células da própria ectoderme começam a migrar para um lado e para o outro, começa a migrar para um lado e para o outro, por baixo da ectoderme. Então, a partir da linha primitiva, células vão acabar migrando por baixo da ectoderme. No que as células migram por baixo da ectoderme, elas acabam formando uma mesoderme. A linha primitiva é responsável por formar a mesoderme. Opa, que eu estava dizendo, células migram por baixo da ectoderme para um lado, por baixo da ectoderme do outro, então vai formando uma nova camada de células aqui nessa região. Notem que essa nova camada de células que vai se formando nessa região, ela vai se formando entre a ecto e a endo. Então ela vai corresponder à mesoderme intraembrionária nesse caso. Então vai formando a mesoderme intraembrionária, a origem é a linha primitiva. Então, a partir da linha primitiva, células migram para um lado, células migram para o outro lado, por baixo da ectoderme, para poder formar a mesoderme intraembrionária. Beleza? A gente continua a brincadeira. Se você vai lá e continua com esse desenho, estou desenhando novamente o embrião em corte, a ectoderme em vista superior. Então, a ectoderme vista de cima. Novamente, moçada, eu tenho aqui a placa pré-cordal, região que futuramente vai originar o coração. Região essa que delimita. Isso aqui vai ser futuramente a cabeça. Isso aqui, futuramente, vai ser a cauda. Eu estava comentando que a gente vai então pegar como se eu tivesse uma faca e vai cortando o embrião no sentido cauda-cabeça, formando a linha, formando lá a tal da linha primitiva. E comentando também que a partir da linha primitiva, as células vão migrando a partir dessa linha por baixo da ectoderme para os lados, né? Então, a partir dessa linha, por baixo da ectoderme, para os lados, entre a ecto e a endo, para formar uma mesoderme intraembrionária. Então, a partir da linha, as células entram, migram lateralmente, vão migrando para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Agora, lateralmente por baixo da ectoderme para formar a meso. Só que a linha primitiva continua indo para frente. Em determinado momento, a linha primitiva vira um buraco. Esse buraco ele é chamado pelo nome de nó primitivo ou um nó de Hansen. E a partir do nó primitivo ou nó de Hansen, gente, as células não migram mais para o lado.
as células que estavam migrando lateralmente para um lado e para o outro, elas vão migrar para frente. E essas células que vão migrando para frente, por baixo da ectoderme, originam a notocorda. Então, a partir do nó primitivo de Hansen, as células continuam migrando por baixo da ectoderme. Aliás, que tal deixar uma coisa bem clara, né? Na linha primitiva, as células migram por baixo da ectoderme lateralmente, né, moçada? Elas migram para o lado e, com isso, elas formam a mesoderme intraembrionária. E aqui, as células vão migrar por baixo da ectoderme para frente. E, com isso, elas acabam formando a notocorda. Então, a notocorda, ela vai exatamente aparecer a partir dessa estrutura que é o nó primitivo. Se eu vou lá e corto o embrião nesse sentido, atrás da linha do nó primitivo, a figura é essa do lado, né? Então, se eu vou lá e corto a linha primitiva atrás do nó primitivo, a figura é essa aqui. Então, a representação da linha primitiva atrás do nó primitivo. É desse jeito que eu vou ver as coisas. Entretanto, se eu vou lá e corto o embrião nesse nível, acima da linha primitiva, na frente da linha primitiva, aí, moçada, a gente já vai ter a visão de outro jeito. Vou desenhar, moçada, o embrião lateralmente, visto de lado. Então, a gente tem ectoderme, nós temos endoderme. Essa altura do campeonato, moçadinha, nós já vamos ter aqui uma mesoderme se formando exatamente a partir da linha primitiva. Âminio em cima, saco vitelínico embaixo da brincadeira. E aí, se você imagina que essa estrutura, futuramente, é a cabeça, região cefálica. Essa estrutura aqui atrás, futuramente, é a cauda, região caudal. Nós temos aqui em cima a linha primitiva e a partir dela a formação da mesoderme intraembrionária. Na figura, nós temos ainda a ectoderme e nós temos ainda a endoderme. Mas aí o que acontece? A linha primitiva vem e a partir de um certo momento ela vira um buraco. Esse buraco, ele recebe o nome de nó primitivo ou nó de Hansen. E a partir do nó primitivo, a partir do nó de Hansen, as células vão migrando para frente. E essas células que migram para frente, nessa região, vão acabar originando um bastão chamado de notocorda, aqui nesse caso. Interessante notar, né, que aqui eu estou vendo o embrião de lado, né? Isso aqui é o embrião de lado, tanto é que isso aqui vai ser a cabeça, isso aqui vai ser a cauda. Então, a linha primitiva se estende no sentido cauda-cabeça, formando a mesoderme. A partir de um ponto, a linha primitiva origina o nó primitivo e as células vão por baixo da ectoderme para frente para poder originar a notocorda. E aí o que acontece? Essa notocorda, dentre outras coisas, ela acaba orientando, estimulando a formação de uma placa neural acima dela. No que adianta a formação da placa neural imediatamente acima, isso quer dizer, moçada, que em cima da notocorda, essa região de cá vai acabar originando a placa neural, e a placa neural, que nem acontece no anfíoxo, vai originar o tubo neural para poder dar origem a todo o sistema nervoso do indivíduo nesse caso. Então, olha que a notocorda ela tem um papel muito importante, né? Que a notocorda, além do papel de sustentação, ela desaparece e é substituída pela coluna vertebral, mas ela orienta a formação da placa neural para poder, a partir de então, orientar a formação de um tubo neural. Interessante, que a partir do momento que o nó primitivo ele é formado, o embrião só cresce daqui para frente. E aí as células da mesoderme, elas também vão passando para frente, claro, para ter mesoderme em frente. Mas como o embrião só cresce do nó primitivo para frente, a região do nó primitivo para trás
degenera e desaparece. Então isso aqui some. O que me leva a pensar, isso aqui é um buraco que vai estar localizado agora no fim do corpo do animal, porque essa região atrás do nó primitivo simplesmente desaparece. Ora, se essa região atrás do nó primitivo desaparece, isso aqui agora é um buraco que aparece no fim do corpo. Buraco no fim do corpo tem um nome para ele, o nome dele é ânus. Em outras palavras, daqui para trás tudo desaparece, o embrião cresce agora somente do nó primitivo para frente, quer dizer que o nó primitivo vai ser um buraco no final do corpo, e ele acaba caracterizando então exatamente o ânus. Eu estava até comentando que na espécie humana não existe um blastóporo bem caracterizado. Não tem blastóporo. Você não tem como, por exemplo, no Amphioxus, um blastóporo. Mas eu vou dizer que nós somos deuterostômios. O primeiro orifício a se formar é o ânus, porque ele vem do nó primitivo. Então, a vez que você vai lá e faz tudo isso, o embrião, a partir de então, cresce somente do nó primitivo para frente. O que acontece atrás do nó primitivo? O embrião degenera. No que atrás do nó primitivo, simplesmente o embrião degenera, não fica nada atrás do nó primitivo, o resultado que o nó primitivo acaba por originar o ânus na gente. A última estrutura do corpo passa a ser o nó primitivo. Então a linha primitiva degenera, o embrião agora só vai crescer a partir do nó primitivo para frente, tudo que tem atrás do nó primitivo vai acabar degenerando para o nó primitivo original ânus. Existem crianças onde não acontece esse lance de você degenerar o que acontece atrás do nó primitivo. Se você não degenera o que acontece atrás do nó primitivo, essa região do nó primitivo para trás, essa região aqui, gente, não degenerando, não abre um ânus. Daí a criança nasce sem ânus. A criança nasce com uma série de estruturas atrás do ânus, mas sem o ânus, você tem que fazer uma cirurgia plástica para poder tirar tudo isso aqui do moleque e abrir o buraco lá do ânus do indivíduo. Então, se essa região da linha primitiva não degenera, não abre o ânus. A criança nasce com uma série de estruturas, pele, por exemplo, atrás do que deveria ser o ânus, mas não tem o buraco do ânus, não tem orifício. Tem que tirar para agora você ter um ânus, claro, para o indivíduo ter uma vida normal, poder defecar e etc e tal. Quer dizer que na espécie humana, as coisas elas são um pouco diferentes, né? Então a gente tem dois nomes muito esquisitos que eu coloquei aqui e que eu queria lembrar qual é o significado deles. Para a gente ter a neurulação, para a gente ter aqui a neurulação, nesse caso, temos que formar tubo nervoso, mesoderme intraembrionário e notocorda. E aí, de maneira bem resumida, o que você precisa saber, o que é fundamental aqui pra gente, é que a tal da linha primitiva, esse sulco que vai lá da região caudal até a região cefálica, a partir desse sulco as células entram e vão para o lado, as células migram por baixo do ectoderme e lateralmente para formar a mesoderme. Então, a partir da linha primitiva, as células migram por baixo do ectoderme e lateralmente para formar a mesoderme intraembrionário. Então, a linha primitiva, ela vai lá, acaba originando a mesoderme intraembrionária. E, moçada, a linha primitiva, ela vai, chegou na que origina o nó primitivo. A partir do nó primitivo, as células, ao invés de migrar para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, elas vão migrar para frente, ainda por baixo do ectoderme, né? Então, tem a linha primitiva, chega no nó primitivo, entra e migra para frente, por baixo do ectoderme, para poder originar a notocorda. Então, a linha primitiva origina o nó primitivo, também chamado lá de nó de Hansen, e o nó primitivo, nó de Hansen, acaba por originar a notocorda. Estava comentando, moçada, que a notocorda, por sua vez, então, ela orienta a formação da placa neural. Placa neural, né, gente? Que nem acontece lá no Amphioxus,
a partir lá da ectoderme das costas do embrião, da ectoderme dorsal. E a partir de então, o esquema acontece igual que acontece no anfíoxo. A placa neural afunda, no que a placa neural afunda, ela dá origem lá a um sulco neural. Aí você vai ter que o sulco neural vai ter aquelas projeções, cristas neurais, que as cristas neurais, então, elas vão convergir. Quem não lembra vai dar uma olhada lá na aula de embriologia do anfíoxo. Que as cristas neurais vão convergir para dar origem a um tubo neural. Agora, tudo isso aqui a partir da ectoderme dorsal. A relação é apenas que a notocorda orienta a formação de tudo isso. Então, a linha primitiva origina a mesoderme intraembrionária, ela origina o nó primitivo, que origina a notocorda. Notocorda orienta a formação da placa neural na ectoderme dorsal. Placa neural afunda, vira o sulco neural. As projeções, cristas neurais, se fecham no tubo neural para originar o tubo nervoso. Todo o sistema nervoso vem daqui, a partir da ectoderme das costas do embrião. E o nó primitivo, futuramente, originará o ânus em relação à espécie humana. Neurula, formei então tubo neural, confere. Formei então mesoderme intraembrionário, confere. Formei notocorda, confere, e a gente vai ter um nó primitivo, caracterizando a partir de então a estrutura do ânus.